sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Mamoré, na forma regimental e havendo quórum legal, declaro aberto a 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Mamoré, referente ao segundo período da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura, realizado no dia 14 de setembro de 2020. Senhoras e senhores, bom dia a todos que nos acompanham pela página do Facebook. Muito obrigado pela sua participação. Em nome do vereador Chapéu, eu cumprimento os nobres colegas vereadores. Ata da sessão anterior, leitura ou dispensa? Dispensa. Leitura dos documentos recebidos. Carta de número 2831/2020, de autoria da Energisa, resposta do ofício de número 006/2020, de autoria do vereador Antônio Barroso. Pelo presente, atenção ao ofício 006, quando solicita atendimento na Quintinha, na linha 4ª e 5ª linha do Ribeirão, no município de Mamoré, programa Luz para Todos. Vimos por meio desta prestar os esclarecimentos que segue abaixo. Informamos que a linha informática está programada para atendimento na 7ª tranche do programa Luz para Todos, com previsão de início em janeiro de 2022. No entanto, os interessados individualmente ou em conjunto podem optar em realizar a execução de obras de extensão de rede, conforme com o artigo 37. Isto posto e sendo que havia para o momento, a Energisa aproveita a oportunidade para reforçar seus votos de elevada consideração e permanece em inteira disposição para esclarecimentos e informações adicionais. Atenciosamente, supervisor de relacionamento, Ivan Lima. Ofício de número 363/2020, de autoria da CEMED de Nova Mamoré, resposta ao ofício de número 115/2020, de autoria do vereador André, do sindicato. Ao cumprimentá-lo muito atenciosamente, servindo o presente em resposta ao ofício 115, a Secretaria abriu um processo para contratação de empresa para oferta de internet para as escolas municipais. Porém, devido ao valor alto, o processo não teve andamento, mas a Secretaria vem dando apoio na instalação da internet ofertada pelo governo federal. Segue abaixo as escolas atendidas por internet via satélite do governo federal e escolas que foram contempladas e a situação das mesmas: Marechal Rondon, Luciana Maronai, Honorinda, José Martins, Napoleão, Maria Leuda, Manuel José dos Santos, Oswaldo Ribeiro, Antônio Carlos da Silva, Rio Azul, Jesus Nogueira e Manuel Bandeira. Ofício de número 0303, do gabinete do prefeito, de autoria do prefeito municipal Claudio Romero da Rocha. Senhor presidente, sirvo do presente para informar a Vossa Excelência que foi efetuada a entrega do bem referente objeto do convênio 88-2805-2019, número 138 de 2019, aquisição de veículo rodoviário, modelo Marco Polo, Volare, chassi, motor, placa, cor branca, conforme processo 3851-2019, nota de empenho 322 e nota fiscal 224. Faz parte do patrimônio do município, conforme o regulamento 43.726, sendo somente reiterando os votos elevados em estima e consideração, colocando à disposição para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários. Pequeno expediente, palavra vaga aos vereadores, inscritos no livro especial da noite, com direito a 5 minutos e a parte. Vereador inscrito, Anael Nogueira, do Podemos. Primeiramente, agradeço a Deus por esse intervalo de 15 dias, mas a gente continua com nossos objetivos. E, em nome do presidente desta casa, cumprimento os demais vereadores. Em nome da minha esposa Dora, cumprimento os funcionários desta casa. Quero aqui registrar uma homenagem à perda dos antes queridos de duas pessoas lá de Nova Dimensão, de Nova Mamoré, né? Antônio Takato, conhecido por japonês, né? 73 anos, morou 18 anos aqui em nosso município, nosso distrito, né? 3 filhas, 3 netos, morreu dia 11/9, né?
nossos pesos, em nome da Câmara, vereador, ao familiar do seu Antônio, né, conhecido japonês. Também perdemos agora, na última semana, um morador, fundador também de Nova Mamoré, morou 27 anos na linha 27, né, um fundador, faleceu no dia 11/9, Antônio Ivan Ricardo, conhecido por Ivan, na linha 27, né? 66 anos, deixou 6 filhos, né? 3 homens e 3 mulheres e 16 netos, né? Nosso peso aos familiares dessas pessoas, que Deus nos alivie essa dor e possa passar por esses momentos difíceis. Quero agradecer também aqui, em nome do presidente desta casa, vereador Denise, Altamiro, que esteve conosco esse final de semana, no trabalho em Nova Dimensão, junto com o pessoal do BR, agradecer todos os operadores de máquina, né, que contribuíram para que aquela limpeza acontecesse, o Zezinho, o chefe da equipe. Esse final de semana nós sempre acostumamos descansar, às vezes sábado, domingo, e nós fizemos uma parceria, né, presidente? E graças a Deus fizemos lá. Não terminou o trabalho, mas ficou bem pouquinho. E agradecer também ao secretário de obra que estava presente. Ele também foi um dos operadores que contribuiu com o seu dia de trabalho. E peço a ele, o prefeito, que continua, que termina, né? Ficou pouca coisa. E tem mais distrito, e o nosso município aqui é muito grande, e também Nova Mamoré com certeza vai continuar essa limpeza aí até o final do ano. Quero dizer aqui, presidente, uma revolta aí com alguns politiqueiros da nossa região, do nosso distrito, aonde a gente tem trabalho prestado, aonde precisa de passar máquina, que nós já pedimos, tanto eu como o presidente desta casa, já fizemos ofício, já pedimos, a recuperação do travessão da linha 29D para 27D, né? Nós já pedimos várias vezes para o secretário, então, com certeza, ele prometeu que vai nos acudir esse pedido nosso, porque se enclasar daquele jeito, vai ser impedido aquele travessão. E ele é de grande utilidade para quem mora no final da linha, para os caminhoneteiros, caminhão que passam por aquela região, levando sal, mineral e outras coisas lá, que invita de dar uma volta aí de 30 a 40 quilômetros, né? Então nós já pedimos ao prefeito e ao secretário que tomem providência sobre a recuperação daquele travessão da 29D e a 27D. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Passamos agora para o grande expediente. Palavra para os vereadores, escrito no nível especial de orador, com direito a 10 minutos, com a parte. Vereador escrito Altamiro Puxezado. Vereador André do Sindicato. Bom dia a todos e todas. Quero aqui pontuar algumas situações. Uma que nós vivemos, graças a Deus, na democracia, não é o melhor modelo, mas é o único que, quando você não concorda, você pode participar, né? Isso é importante. E a gente, graças a Deus, temos a graça de participar do processo democrático, que é a questão do voto, participar. E ultimamente a gente vê algumas pessoas que querem atacar a questão de quem hoje está no poder, ou inventar situações, ligando a outras pessoas, né? Assim, eu não fico chateado, eu só vejo que não precisa ser necessário isso, como está sendo transmitido aqui na sessão. Então, geralmente alguém vai estar curiando para ver o que está falando. Então, assim,
Independente da instituição, o que voga é as pessoas, né? Estou no PT, nunca participei de nenhum outro partido, respeito todos os outros partidos, tenho minha linha de pensamento, trato todo mundo igual, e se eu mudasse do PT para o PSB ou para outro, o André seria o mesmo. É um ponto, e eu vejo que isso também é com meus companheiros que mudaram de partido, eles continuam a mesma pessoa. Eles não mudaram, eles mudaram de instituição. Então não vamos jogar as pessoas por instituições. É muito ruim isso. Você cria uma situação que depois você possa ter problema futuramente se o teu candidato ganhar, porque está preocupado em atacar os outros em vez de trazer projeto. Então eu gosto sempre de pontuar essas situações, já falei várias vezes, e repito, sou católico. Temos padres que às vezes merecem ir para a cadeia, mas nunca deixei minha fé de lado. E quem vale a minha fé sou eu. E isso também é na política, que vale o professor Denísio. Ele tem as ações, dependendo do partido, é o professor Denísio, Toninho Barroso, onde for, sério, o grande aqui, com um grande capital político, aonde ele foi, trocou de partido, ele continuou sendo sério no trabalho dele. Então não vamos nivelar por baixo, vamos fazer uma política limpa, tranquilo, não vamos vender essas desinformações, né? Vamos avaliar as pessoas por suas capacidades. E eu sempre digo que quando eu vou avaliar o político, eu avalio ele com 3 pilares. Se eu acredito nele, se ele tem conhecimento, se ele tem capacidade. E as 3 coisas que eu avalio para poder ser um representante. Então, gostaria de ficar registrado isso aqui na Câmara, porque está sendo transmitido. Também vou tentar gravar um vídeo depois, postar, porque eu não acho justo de ficar atacando as pessoas. É muito ruim. Quem aqui que quer o mal do município? Cada um tem pensamento diferente, tem que ser respeitado, né? Então é por aí a linhagem. Vamos construir, porque não quer dizer se o Anael pensa diferente de mim, nós somos inimigos. Talvez ele esteja certo ou esteja errado. Vamos conversar para ver qual é o encaminhamento. E é assim que se faz política. Não existe verdade absoluta. Então, seria nesse sentido que a gente gostaria de deixar registrado este momento que nós vamos viver em Nova Mamoré, né? E a gente vê muitas situações se caminhando para esse lado. E isso não é bom, né? Nós somos conhecedores, todo mundo são amigos, então vamos continuar a amizade e vamos fazer a política, uma política limpa, uma campanha limpa, sem ofender a integridade do outro, falando a verdade, aquilo que a gente acredita, que eu acho que é assim que nós construímos o município mais justo. Outra situação que também gostaria de registrar aqui, e há uma preocupação que a gente vem colocando, o nosso raio-x, né? Ele teve problema, foi tirado quarta-feira a peça, levado para Porto Velho, e agora está vindo de Cuiabá, uma peça para ver se conseguimos retornar, fazer os procedimentos. Não sou técnico da área, mas até o técnico estava lá, eu perguntei, ele falou que pode ser as quedas de energia, né? Desestabilizou uma peça muito melindrosa, e a gente está com a população agora precisando fazer raio-x. O Acará também está sem raio-x, só tem um móvel, de uma situação preocupante, e mais aqui a irresponsabilidade da energia, né, que a gente pediu para eles virem fazer o levantamento da entrada de energia do hospital, todas as situações, eles não vêm, mas cortar a energia do povo, eles vêm, né? Então, racinha de gente sem compromisso são esses, viu? E a população a mercê aí. Imagina quem tem que fazer um raio-x às pressas, vai ter que ser particular. Por quê? O nosso raio-x, tudo indica, foi essas quedas de energia, e a peça precisa de reparos. Consequentemente, acho que só em São Paulo nós estamos tentando arrumar um em Cuiabá que não se faça isso. Então, por essas situações, o nosso povo e nós passamos por essas situações difíceis, né? E para finalizar, dizer da importância
dos projetos que está aí. Hoje apresentou por todos, tem vários projetos para ajudar o município, né? Então, como de recursos para a saúde, que está chegando, então isso é muito importante. E dizer que nós precisamos, população, do apoio de vocês, porque referente ao Covid, tem aumentado muito, muito. E às vezes as pessoas estão achando que essa doença já não está mais aqui. Então, é preciso ter os cuidados para a gente não passar por essas situações. Nós temos a funcionária, a CS Dalva, foi às pressas para Porto Velho, foi para UTI, mas graças a Deus está recuperando, entre outras pessoas que passam por essas situações. Então, vamos tentar dar uma maneirada na questão das aglomerações, para que também nós possamos ter um fôlego, porque está subindo muito, se a gente acompanha dia a dia os números, né? Então essas são minhas palavras e muito obrigado. Palavra vaga ao excelentíssimo senhor vereador Célio Brito, com 10 minutos de uma parte. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, hoje eu venho aqui mostrar minha satisfação por ter tido a iniciativa, talvez com o advento da pandemia, houve essa iniciativa que poderia ter sido tomada há mais tempo de transmitir a nossa sessão ao vivo pelo Facebook. Então, isso para mim eu vejo com uma certa importância, porque nós temos pouca participação presencial aqui no nosso plenário. Isso demonstra um certo desinteresse da sociedade pelo processo político, e isso eu vejo de forma que talvez a população fique um pouco desinformada sobre o verdadeiro papel do vereador. Então, eu quero dizer aqui que essa iniciativa ela poderia ter tido há mais tempo, porque ela traz uma transparência maior para que o nosso papel seja acompanhado pela sociedade. Mas como é ano político, talvez haja um interesse maior, e eu acho isso importante. Eu venho aqui, junto aos colegas, raciocinando sobre a exata situação da pandemia. Eu fui acometido do vírus do Covid-19. E daí eu quero dizer aqui o quanto eu fiquei sensibilizado com o papel dos profissionais de saúde que estão à frente desse tipo de trabalho. Quanto o paciente que está contaminado, que está infectado, e o profissional de saúde não pode ter escolha de não chegar até ele, mesmo que seja com protetor facial, máscara, etc. Então esse povo, se dependesse de mim, teria um memorial a público aqui, relacionando todas as pessoas que estão diretamente ligadas a isso. Não que eu não já acreditasse na importância do trabalho deles, mas a gente vê de perto o que é isso, o profissional, o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, toda essa equipe incluída nesse processo, eles passam por um risco muito grande, e eles vêm de casa trabalhar e não sabem se voltam contaminados para casa. Então isso, para mim é imensurável o valor que temos que dar a esses profissionais, e por isso também o fato da gente ter passado por essa situação, nós também concordamos com a questão do isolamento social, evitar realmente quem não teve ainda, que procure evitar ao máximo, porque quem está imune, pelo menos, pode ter a garantia que pode não se contaminar e nem contaminar ninguém. Outro assunto que eu gostaria de levar aqui, eu conclamo até o senhor presidente que, apesar da Câmara ter sido muito bem conduzida, eu quero dizer aqui que quando nós fomos participar de uma convenção partidária, colocamos nosso nome à disposição, dali saiu uma lista para a nossa justiça eleitoral, onde estávamos predispostos a representar toda a sociedade. E quando você tem a felicidade de se eleger, como foi o nosso caso, nós, esses 11 cidadãos que estão aqui, honrados pela sociedade, nós também trouxemos para nós a responsabilidade de representar todos os atos que sejam públicos. E eu queria me referir, presidente, com relação a nós estamos no ano eleitoral, e eu estou sentindo que existe uma marasmo com relação às contas do prefeito, que estão postadas aqui há muito tempo. Eu acho que está na hora de ser votado, porque eu acho que já está se tornando objeto de barganha.
essa coisa toda, que se reprovar, reprovou-se, mas eu acho que é uma etapa que a Câmara que tem que estar responsável por isso. Nós não temos como fugir dessa responsabilidade. Aprovamos aqui uma mudança no regimento, que eu acho que é uma das mais globais de toda a história que eu estive aqui, que é o fato de trazer o voto a público, o voto nominal e aberto, onde o cidadão não tem o direito de esconder o seu ponto de vista, se tiver opinião formada e no mínimo, obrigatoriamente, vai ter que dizer sim ou não. Então é o seguinte, eu acho que está mais do que na hora, são algumas etapas que a Câmara tem que passar, assim como a aprovação de salários. Mesmo nós somos tratados como uma classe diferente, nós não nos enquadramos na lei complementar do governo federal, nós somos agente político, não somos membros de poder como ministro, como essas coisas, e nem somos funcionário público. Então, acho que dessa responsabilidade nós não podemos fugir. Então, é interessante que essas etapas sejam colocadas para que não vire objeto de politicagem ou qualquer coisa. O que tem que ser será, não tem, acho que nós não temos mais o que esperar. O que eu estou vendo é que o tempo já houve o suficiente, e daí estou vendo que se tornou um marasmo. Acho que muita questão também não tem sido tão. Não vou dizer que tem que se debater entre tantos, acho que o debate pode ocorrer em plenário ou qualquer coisa, e a decisão, de qualquer maneira, é nossa, não vai ter outras pessoas que possam nos representar. A não ser que alguém renuncie, mas o suplente representar e o outro entra. Mas, de qualquer maneira, eu compromo aí a Vossa Senhoria que eu acho que isso é uma decisão que nós não podemos fugir. Nós estaremos aqui de cabeça erguida para toda a sociedade e transmitida ao vivo a decisão de cada um, porque é um tipo de decisão que terá que ser feita em sessão ordinária e aberta ao público naturalmente. Porque se o regimento diz que é nominal e aberto, então não tem por que fazer nenhum outro tipo de coisa. E aqui nós temos que dar realmente a cara a tapa, porque não tem para onde correr. Então, é uma decisão que tem que ser tomada. Cada um leva consigo o que tiver de levar na sua própria opinião e na análise do processo. Mas eu agradeço aqui o tempo. Muito obrigado. Quero agradecer a Vossa Excelência por parabenizar pela condição dessa casa. Desde a preocupação de Vossa Excelência, a questão das contas do prefeito, que Vossa Excelência é do mesmo partido, PDT, está certo em se preocupar. Mas quero dizer a Vossa Excelência que já tem todo um procedimento, onde foi já passado pela comissão, até parabenizo o vereador André, junto com os membros, relator, o vereador Irã e o mesmo Valdomiro, que vem fazendo um excelente trabalho nessa comissão, a CCJ, né, conduzindo os trabalhos ali, o mais rápido possível. Dizer que a Vossa Excelência que as contas estavam pautadas para hoje, mas devido à nossa sessão que não houve anterior, na segunda-feira, por ser feriado, nós tivemos agora mais 10 projetos de urgências, né, do Executivo, só do Executivo, que é coisa que nós estamos perdendo convênio, remaneios, que precisa ser votado. Então, eu priorizei os projetos, meu senhores, que votassem hoje os projetos. E eu sei que realmente esse trabalho da Câmara de nós votar as contas do prefeito, mas nessa casa tem que priorizar para coisa de urgência, né, os nossos projetos, e por isso eu priorizei, conversando com os colegas, priorizei colocar nessa manhã para ser votado nessa sessão os projetos de lei, onde tem vários, né, projetos de suma importância para a população de Nova Maré. Palavra vaga ao vereador Altavir Pochessado, com direito a 10 minutos com a parte. Vereador do PDT. Bom dia, meus colegas, nobres vereadores. Em nome do presidente, professor Diniz, quero cumprimentar todos os vereadores aí. Em nome da Carol, quero dizer um bom dia a todos os funcionários da casa. E agradecer a Deus que nosso irmão Miri já está de volta, depois de passar um dia aí em quarentena, né, irmão? Então, isso é bom demais. Voltando aos trabalhos. Eu venho até nessa tribuna aqui mais uma vez agradecer ao nosso governo do Estado por nos ajudar nas limpezas dos distritos, como foi feito semana retrasada no distrito de Palmeiras. Esse final de semana
foi feito Nova Dimensão, onde teve lá a companhia do meu amigo vereador Anael e do presidente também, acompanhando as obras lá e destinando onde que ficava o lixo mais perto para ser mais rápido, né? E veio da reivindicação da população, onde tinha que limpar, onde precisava mais, e fomos bem elogiados em alguns lugares, em outros lugares crítica. Mas é isso aí mesmo, é o nosso papel, nós continuamos assim, que foi o meu presidente lá, visitando umas pessoas, onde às vezes eles falavam mal no grupo e a gente ia na casa dele conversar. Então a pessoa explicava, explicava a situação e acaba exatamente entendendo. Então, eu quero agradecer ao nosso governador por dar a celebração das máquinas aí, ao nosso diretor do DR, Elias Rezende. Também, não posso deixar de agradecer, presidente, o Mesac, se não fosse por ele, essas máquinas não iam limpar o distrito de Nova Dimensão. Iam tirar na sexta-feira, né? Mas conseguimos segurar ele lá, falar com ele e ele acabou cedendo as máquinas da limpeza do distrito de Nova Dimensão. E também teve uma pressão lá, porque faltava chegar até na 32, né, presidente? O patrulhamento. E ele conseguiu as patrolas até quarta-feira, patrola, pipa e a melosa para ficar lá até para emendar um pedacinho que faltava lá, porque a residência do TR de Buriti deixou, né? Então, temos que agradecer essa residência de Porto Velho. Tem que fazer mais coisas na nossa linha B, mas o TCR já foi de grande ajuda. Aonde também ficou para eles fazer um tubo árnico na carreta de Porto Velho para colocar na travessia de Nova Dimensão lá. Onde o presidente falou lá que precisava de 2 tubos, mas só vai trazer um presidente e eu acho que vai sanear lá o problema lá que a água não dá passagem, que acaba lagando até na própria igreja do seu Congrego na Assembleia lá. E vai ser colocado esse tubo lá hoje para depois destinar a descer, ela vai embora. E na quarta-feira vamos ficar sem nenhuma máquina. Onde nós estivemos visitando o nosso amigo Leno, e ele reivindicou em cima de mim e do presidente Denilson que nós fosse a Porto Velho, tivesse uma comissão para segurar pelo menos na linha dele, uma patrola, um arreto e uma caçamba, né, Denilson? Para dar manutenção na linha dele. Mas a gente falando com o Zezinho, ele que coordena essas máquinas aqui, que é um camarada igual aqui, acho que não existe não, né, Vinícius? Quando eu estava lá e estava um operador cansado, ele estava sendo a máquina na patrola, ele mesmo ia patrolar. Então, agradecer ao nosso amigo Zezinho, agradecer também ao nosso secretário, que também, ele mesmo estava, né, Ananias estava na máquina, Moisés na caçamba, e o reteiro também da prefeitura. Então, não estava só a máquina do DR dentro da Nova Dimensão, tinha a máquina da prefeitura também ajudando. Então temos que agradecer ao nosso prefeito também por estar colaborando e nos ajudando. Então, é o que nós devemos fazer, usar as máquinas conforme nós podemos. Não podemos também querer apertar demais e espantar o próprio trabalhador, né? Eu vejo assim que muitas vezes a gente quer chegar e forçar muito o DR. Eu acho que conversa, levando a reivindicação, ele sempre vai nos ajudar no nosso município. Então, eu só tenho a agradecer a toda essa equipe que teve ali na Nova Dimensão, no sábado e domingo, nos ajudando. E essas são minhas palavras, muito obrigado. Palavra vaga ao vereador Antônio Barroso, por 10 minutos, com a parte. Vereador Abate. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, em nome do vereador Paulo Pinto, bom dia a todos os colegas vereadores, em nome da Nara, quero que o nosso plenário ouvir as palavras dos vereadores, onde semana passada eu estive lá na Secretaria de Saúde, também estive no hospital, como o vereador André colocou
aqui nessa casa hoje o defeito nosso raio-x. E realmente desde o ano passado que está estragado e já está dando providência. Pessoas que estão querendo, estão batendo no raio-x, tem que ir em Guaxinamirim para poder pagar particular. O nosso também raio-x do regional do Guaxinamirim também está quebrado, com defeito, realmente não tem como fazer pelo SUS. Mas o nosso secretário nós providência, com o prefeito, para não deixar a nossa população desassistida, nem na zona rural e também na zona urbana. Quero deixar meus sentimentos à família do pastor Josivaldo, onde perdeu seu pai essa semana, sexta-feira, teve um acidente de moto na esquina da Miribão, aonde chegou a óbito. Mas, vereador Irã, ouvindo a palavra do nosso colega vereador, preocupação nos distritos, nas linhas do resto da região, aonde nós estamos com o vereador Chapéu, desde 2018, que as máquinas estão em Jacinópolis para concluir o fim de 2018. Já está 2020, que é onde foi concluído. As outras linhas que precisam ser patruladas, recuperadas, as linhas do presente de Girão, da linha 2B à linha 26. E também no distrito do Marachão Rondônia e do Araras. Será que não existe essas linhas? 3 anos sem patrulhamento, sem recuperação de ponte de bueiro. Na quinta-feira, me mandaram um vídeo, uma ponte que eu não dava para Dona Elma, 6,5 metros de comprimento. Na terceira do verão, onde o vereador Malveira ajudou, eu também ajudei. Falando com o madeireiro do Araras, ele adora as pranchas, e a comunidade cavando de enxadão. Você fala de respeito, você faz consideração, os produtores rurais, aonde que mantém a nossa cidade é pecuarismo produtor rural, onde nós tínhamos máquina. Essas máquinas estão onde? Estão na linha Oeste da região. Na quinta-feira, o prefeito garantiu uma caçamba para dar apoio ao APC que está passando boa na 4 linha do Ribeirão. Quero agradecer o Silvio do Barão por ter seguido a sua palestra para ajudar. Essa caçamba foi desviada para 34 na Zona do Pé. Ficou lá, quinta e sexta e sábado sem caçamba. Foi hoje lá, porque foi o prefeito, eu nem sabia. Então entra secretário, sai secretário, e realmente está puxada naquela região, do projeto da região. Quero parabenizar o secretário também, que está medindo esforço para ajudar, correndo atrás, mas sozinho realmente não tem como. Mas eu gostaria muito, se a nossa cidade não merece também a limpeza das avenidas, das ruas, nosso município de Nova Amoré, se ela estabelece o distrito, por que não? Aonde a gente conversamos com o deputado José Monte, o deputado Lebrão, lutasse para ver se conseguisse essas máquinas do DR que estão fazendo a eleição linha D, botasse nosso município para limpar nossa cidade. E realmente até agora não tive resposta. Estive na quinta-feira, vereador, em Porto Velho, no setor de convênio do EDR, reivindicando e cobrando a solução de 2 pontes que foram licitadas e empenhadas pela empresa que veio fazer a medição e o levantamento dos solos para poder fazer a nave poder ser concluída as funções dessas pontes do Rio Ará na quinta linha e da quarta linha do Ribeirão. Me mandaram, vereador Maior, lá para o Ministério da Defesa Civil, que é responsabilidade do comando do Corpo de Bombeiros.
Infelizmente, o sonho daquela população daqui de Quarta de Ribeirão não foi realizado. Porque a empresa que foi ganhar essa licitação, esse projeto que foi para o DR não aceitou e foi reprovado. E realmente foi devolvido o Ministério da Defesa Civil em Brasília, aonde o coronel e a sargenta Sirlene estavam em Brasília na sexta-feira, ver se conseguia resgatar 4,5 milhões, não só para Novo Moré, mas outros municípios que perfil, porque falta de interesse. Mas mesmo nós temos 8 parlamentares, representantes do Estado de Rondônia, deputados federais e senadores. Por que não? Eles não fizeram esforço para poder socorrer esses projetos, esses para não perder. Então, eu deixo minha satisfação aqui aos nossos municípios, por ter alguns representantes que vêm aqui só chegar aqui, pegar o voto da nossa comunidade e vai embora e nunca mais volta aqui. Então quero desejar, quero falar do prefeito Novo Moré, que olhe pela nossa cidade. Mais uma vez estou falando aqui, senhor presidente. Nós temos 500 lâmpadas no almoxarifado do município de Novo Moré. Várias avenidas, várias ruas, vários distritos estão no escuro. Por que o prefeito hoje liberou essas lâmpadas? Por quê? Qual o motivo? Tem a avenida aqui, Mário Chaudodoro, que foi concluída agora, que nós vamos fogar 5 portas, a solidão mais imensa. E até agora a rede não foi conectada ainda para poder fazer essas instalações. Já cobrei do setor de qualidade da energia no escritório para poder liberar, para aproveitar, para poder colocar essa fundação pública aqui na universidade dessa avenida. Eu não sei qual é o motivo do prefeito. Nós temos várias avenidas aqui passando, senhor presidente, de frente ao órgão público, Jorge Teixeira, o Colégio Jorge Teixeira, e demais órgãos, está toda a escuridão. A comunidade cobrando e a gente reivindicando o prefeito, e agora não foi liberado. Fora de material, como bocal, relé, bases e bocal de 40. Será que não vai terminar o mandato dele e não vai poder liberar? Quero saber disso aí, prefeito. E é com essa que a gente vai verificando. Mas não é fácil. Quero também falar, senhor presidente, sobre essa eixo que vai acontecer daqui, isso aí daqui, era para ter colocado esses projetos na extra. Projetos que vai socorrer o nosso município. E as coisas do prefeito, senhor presidente, é para ter na ordinária. Porque tem 100 aqui na ordinária. Tem 100 aqui no plenário. Para nós saber quem é quem. Porque hoje está sendo transmitido essas sessões. Não, eu acho que as coisas do prefeito tem que colocar na ordinária, não extra. Muito obrigado, que Deus abençoe todos nós. Uma coisa, vereador, excelência, votar, se a gente fazer uma votação extra, vai ser online também. Nós não temos nada a esconder. Tá? Nós não temos nada a esconder. E eu não vejo a preocupação que conta do prefeito. Eu estou preocupado com os projetos para desenvolver a nossa população. Né? Porque nós temos convênio atrasado, que precisa a Câmara aqui também remanejar alguns convênios para dar ênfase nos trabalhos do Executivo. Não vamos preocupar com isso não, vamos preocupar com os projetos, com os remanejos, que realmente a Câmara precisa estar votando, estar discutindo para continuar. Não tem mais ninguém inscrito no grande expediente, passaremos agora a ordem do dia. Desculpa aí, o vereador inscrito, vereador Antônio Irã, com direito a 10 minutos. Boa tarde, vereador do PSD.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentar a vossa pessoa, cumprimentar os demais vereadores, pessoal que trabalha com a gente aqui na Câmara, o nosso amigo e presidente do partido PSD, Beto Rosa, e você que está nos assistindo pelo Facebook. Faço minha vossas palavras, presidente. Tem muita gente aí preocupada com essas contas do prefeito. Primeiro vamos julgar o que tem que ser julgado aqui nessa casa, né? Agora, mas sobre as contas dele a gente já sabe o resultado. Eu não sei por que toda essa aprovação, vereador Mauro. O resultado a gente já tem. Eu creio que eu vou pegar de 10 a 0 de novo. Presidente, falar, usa a tribuna só para deixar aqui as nossas condolências, né, à família do senhor Raimundo e da nossa amiga Florismar, que faleceu. Então fica aqui a condolência dessa casa. E dizer que está demorando, viu, Altamir? Está demorando demais essa pista de caminhada. Parece que tem mel ali, né? Então, secretário, vamos dar uma cobrada aí, porque isso aí já era para a gente estar fazendo a nossa caminhada e não está tendo. Toninho Barroso falou muito bem. Cadê as lâmpadas? Cadê as lâmpadas, prefeito? Cadê? Aí tem vereador que chega aqui, o secretário está fazendo um bom trabalho. Que bom trabalho ele está fazendo nada? Ele não está fazendo nada, esse secretário que entrou. Tiraram um, outro, parece que é pior, está aí ninguém pegado, o centro comercial, tudo sujo, os bairros tudo sujo. Cadê as lâmpadas? Está com 6 meses que essas lâmpadas chegou e ninguém vê nada, presidente. Ô secretário, se ruim, é ruim. Essa administração é do começo até o final de incompetente. Olha a equipe ruim que esse prefeito tem. Olha a equipe ruim. Eu espero que o povo de Nova Mamoré não sofra mais. Não sofra mais. Vamos fazer uma mudança. Tem que ser feita uma mudança. Tá certo, senhor presidente? Então, fica aqui as minhas palavras. E pedir para esse secretário, traga as máquinas para cá para limpar os nossos bairros da nossa cidade. Traga as máquinas para limpar os nossos bairros. É aqui o meu pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, vereador Irã. Vejo que dia 5 foi a convenção do partido PSD. Fiquei um pouco triste por não ver o nome do senhor naquela congregação como pré-candidato a vereador. Parece que Vossa Excelência não vai concorrer ao pleito. E quem perde com isso é a população de Nova Mamoré. Não tem uma pessoa como o senhor nessa casa para estar defendendo essa população. Obrigado, senhor presidente. Também quero fazer menção aqui do pai da nossa amiga funcionária dessa casa, a nossa chefe de gabinete, que é a Florismar. A perca do seu pai com aproximadamente 93 anos, o senhor Raimundo Rafael Rodrigues, que foi pioneiro no distrito do Iada, no município de Guaxaramirim. Chegou na época da Estrada de Ferro, cearense, Sobral, servidor aposentado pela prefeitura e criou 10 filhos. Chegou na década de 60, 93 anos. Faleceu no Hospital João Paulo, em Porto Velho. Foi sepultado no cemitério do Iada. Raimundo Rafael Rodrigues. Nosso sentimento a toda a família. Muito obrigado. Não tem mais ninguém inscrito no grande expediente. Passaremos agora para a ordem do dia. Projeto de lei de número 048 do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor presidente Denício Pereira da Costa, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação desta nobre Casa Legislativa o anexo projeto de lei orçamentária anual, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Mamoré para o exercício de 2021, nos termos dispostos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º do artigo 105 da Lei Orgânica do município. O presente projeto de lei contabiliza as propostas dos poderes executivo e legislativo municipal, estruturadas no orçamento fiscal, da seguridade social e de investimento, alcançando todos os órgãos, fundos, entidades da administração direta e indireta, e foi elaborado em estreita observância aos dispositivos constitucionais e legais
que rege a matéria, com destaque à Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2020, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal 4.320, de 1964 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, a Lei 1.301, de 6 de dezembro de 2017, que é o Plano Plurianual 2018 a 2021, e as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Considerações sobre a receita e a despesa, baseadas na realidade financeira, nas potencialidades das receitas próprias e das possíveis transferências de recursos para manter a equação orçamentária equilibrada, num quadro de redução crescente dos recursos próprios e de incertezas. Não bastou apenas atuar com racionalidade e criatividade. Para 2021, considerando o desempenho da arrecadação nos últimos 3 anos, os valores apurados até o mês de junho de 2020 e as projeções para a conclusão do exercício, optou-se por trabalhar o cenário da receita com maior prudência, na expectativa que almeja a recuperação da economia. Assim, a presente proposta orçamentária estima a receita fixa e despesas para o exercício vindouro, no montante de R$ 73.028.361,45. Asseguramos que a postura do chefe executivo está focada na transferência dos limites legais previstos. Ante ao exposto, reiteramos o nosso apreço e a essa egregia Câmara Municipal e solicitamos a aprovação do presente projeto. Eram essas considerações que julgamos necessárias na mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária para 2020. Palácio, 21 de julho e 31 de agosto de 2020. Prefeito Municipal Cláudio Lula M. da Rocha. Só para a leitura, depois nós vamos estar encaminhando para a CCJ, fazer audiência pública e depois estamos votando. Mensagem de número 049, referente ao projeto de lei de número 49, do Gabinete do Prefeito /2020. Pelo presente, encaminhamos a essa Câmara Municipal para apreciação dos novos edis, no incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação no valor de R$ 70 mil. A abertura do crédito acima citado se faz necessária para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Trânsito, em despesa com outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas e Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, em atendimento à execução do programa do FNAS, em despesa com outros serviços e terceiros de pessoas jurídicas e material de consumo. Esperamos que a presente propositura mereça acolhida nessa Casa de Leis. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para anulação do orçamento vigente. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer abertura de crédito adicional suplementar para anulação no valor de R$ 70 mil para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviço Público, Transporte e Trânsito, em despesa com outros serviços de terceiro, pessoas jurídicas, Secretaria Municipal de Assistência Social, observando as classificações institucionais, econômico, funcional, programática a seguinte discriminação. O recurso autorizado para a abertura de crédito adicional suplementar para anulação no caput anterior será coberto com recurso conforme inciso 3º parágrafo 1º, artigo 43 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Será de material de consumo da Secretaria de Segurança, Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Ação Social. Material de consumo 20 mil, da Secretaria de Obras 40 e da Gestão da Assistência Social 5 mil. De diárias será tirado e mais gestão dos SUAS, passagem de locomoção mais 5 mil, totalizando que esse recurso irá todo para a Secretaria de Obras, 40 mil, outro serviço de terceira e pessoa jurídica, 20 mil, outro serviço de pessoa jurídica, da Assistência Social, e mais 5 mil para outro serviço de pessoas jurídicas, do IGDDF e a gestão dos SUAS, mais 5 mil, totalizando os 70 mil. Em discussão. Se for a favor, permanece como está. O que for contra, se manifesta. Aprovado. Mensagem de número 050, referente ao projeto de lei de número 050, do Gabinete do Prefeito /2020. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência a proposta solicita autorização para que o Executivo Municipal possa fazer alteração no orçamento anual do município de Nova Maré, com transposição de recursos no valor de R$
e R$ 500 para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Despesas com material de consumo e outros serviços de terceiros. Esclarecemos finalmente que a cobertura desse crédito será feita através de anulação de dotação orçamentária da própria Secretaria nas fichas 268, 269, 270 e 271. Artigo 1º. Fica alterado o orçamento anual do município de Amoré por transposição de recurso orçamentário valor de R$ 13.500 para atender a Secretaria de Assistência Social em despesas com aquisição de material de consumo e outros serviços de pessoas jurídicas. Transpõe dentro da própria Secretaria. Em discussão. Eu queria, quem era o secretário? Era essa assistência social, ninguém vê nada, não vê um projeto, nada, um trabalho assim que beneficia a população, não estou vendo nada. Quem é o secretário? Ismael. Ele sumiu, tá meio parado, já foi melhor, vamos ter uma conversa com ele. Está muito parado. O dia que ele veio aqui foi elogio para todos lá. Em votação. Se for a favor, permanece como está. Se for contra, se manifeste. Aprovado. Mensagem de número 051, referente ao projeto de lei de número 51/2020 do Gabinete do Prefeito. Apresento a Vossas Excelências a proposta de solicita autorização para que o Executivo Municipal possa fazer alteração no orçamento anual do município de Amoré por transferência de recurso orçamentário no valor de R$ 130 mil. Tal solicitação dá devida necessidade de reforço de dotação para a Secretaria Municipal de Assistência Social e atendimento ao suporte do programa Bloco de Proteção Social Básica, esperando que a presente postura mereça acolhida nesta casa. Transfere da Secretaria Municipal de Assistência Social, tirando as diárias, 20 mil, material de consumo, 50, outros serviços de terceira pessoa física, 50, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, 10 mil, transferindo para equipamentos e material de consumo o valor de 130 mil. Em discussão. Em votação. Se for a favor, permanece como está. Se for contra, se manifesta. Aprovado. Mensagem de número 052/2020, referente ao projeto de lei de número 052 do Gabinete do Prefeito /2020. Senhor Presidente, nobres edis, pelo presente encaminhamos a essa Câmara Municipal para a apreciação dos novos edis, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 101.750. A abertura do crédito especial acima citado se faz necessário para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social e despesas decorrentes de ações de combate à Covid-19 e atendimento a ações do programa Primeira Infância Feliz. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação do valor de R$ 101.750 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social com ações decorrentes das ações de combate ao Covid e atendimento a ações do programa Primeira Infância Feliz. Em discussão. Em votação. Os que for a favor permanece como está. Os que for contra se manifestem. Aprovado. Mensagem de número 053, referente ao projeto de lei de número 053 do Gabinete do Prefeito /2020. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência a proposta de solicita autorização para que o Executivo Municipal possa fazer alteração no orçamento anual do município de Amoré por transferência de recursos orçamentários por valor de R$ 19 mil. Tal solicitação se dá devido à necessidade de reforço de dotação para aquisição de 8 lixeiras em fibras de vidro, com cavaletas em metal e perfurador de solo, visando atender a necessidade da Secretaria no desempenho de suas funções. Artigo 1º. Fica alterado o orçamento anual do município de Amoré por transferência de recursos de R$ 19 mil. Tal solicitação se dará da seguinte forma: transfere da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo 5 mil de diárias, 4 mil de material de consumo, 10 mil de outros serviços de terceiros de pessoa jurídica, totalizando os 19 mil que será transferido para a própria Secretaria numa ficha de equipamentos e material permanente para aquisição das 8 lixeiras. Em discussão.
Em votação, os que for a favor, permaneçam como está. Os que for contra, se manifestem. Aprovado. Mensagem de número 54, referente ao projeto de lei de número 054, do gabinete do prefeito para 2020. Senhor presidente, nobres edis, pelo presente encaminhamos a essa Câmara Municipal para apreciação dos novos edis o incluso projeto de lei que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação do valor de R$ 47.099,36 para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho Social e Despesa no enfrentamento ao Covid-19. Em discussão. Eu gostaria de ouvir o secretário para explicar quais são as ações que estão sendo enfrentamento que a Secretaria está oferecendo. Eu não tenho essa informação, porque a única que eu acompanhar é alguns kits que estão favorecendo a população, mas eu acho muito pouco. Só agora passou 100 mil, por exemplo, mais outro valor para o enfrentamento. Então eu acho que a gente tinha que conversar com o secretário. Eu fiz essa pergunta para ele hoje. Ele falou que é o seguinte: o que aconteceu? Aumentou muita despesa, eles estão fazendo monitoramento nas casas, combustível toda hora, vai, vem, fiscalizar, vem entender, não sabe onde liga. Tem um cara, eles estão tendo essa despesa na Secretaria de Saúde a mais. Né, assistência social. Assistência social. Mas não é o combate ao Covid, não? Assistência social. Sobre esse consumo que aumentou disso aí, a fiscalização, né? Diária para 28, para gestão, Diária não. Diária também. Eu tive observando passar 20 mil de diária. Sempre quando passava aqui era 5, 6 mil e a gente eu acabei deixando de falar no momento, mas a gente viu muito de diária. E também eu tenho que passar por cima da essa questão que foi liberada sempre para a Covid, agora já vai tomar o no momento. Então, assim, eu peço um pouquinho de explicação do secretário. Tem que passar na questão. Eu também não Porque eu pude acompanhar só apenas alguns kits que eu não sei se deu ação. Então, eu preciso saber quais são as ações que a Secretaria está prestando à população. É isso. Em votação, se for a favor, permaneça como está. Se for contra, se manifeste. Aprovado. Mensagem de número 055, referente ao projeto de lei de número 055, do gabinete do prefeito para 2020. Pelo presente, encaminhamos essa Câmara Municipal para apreciação dos novos edis, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a anulação do valor de R$ 100 mil. A abertura de crédito acima citados foi necessária para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e despesas com aquisição de livros de idade e de outros materiais para as escolas do município. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer a abertura de crédito adicional suplementar para a anulação do valor de R$ 100 mil para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação em despesas com material de consumo, aquisição de livros de idade e outros materiais. Será, artigo 2º, o recurso autorizado para a abertura de crédito adicional suplementar para a anulação do caput anterior será coberto conforme inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320. Será tirado da ficha 3.390.39 outro serviço de terceiros, pessoas jurídicas, 100 mil e será alocado na ficha 3.3.90.30 para material de consumo da própria Secretaria. Em discussão. Mas aí, compra de idade, não está tendo aula, como é que tem? Próximo. Para o ano que vem? Vou deixar tudo. Então manda ver. Em votação. Os que for a favor, permanecem como estão. Os que for contra, se manifestem. Aprovado. Mensagem de número 056, referente ao projeto de lei de número 056 do gabinete do prefeito para 2020. Pelo presente, encaminhamos a essa Câmara Municipal para apreciação dos novos edis, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito, o remanejamento de recursos no valor de R$ 180 mil para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviço Público, Transporte e Trânsito, em despesa com obras e instalações, reforma da feira municipal. Artigo 1º. Fica operado o orçamento anual do município da Amoré com remanejamento de recursos orçamentários no valor de R$ 180 mil para atender a necessidade da Secretaria Municipal Semotran. A ficha será 4.490.51. Obras e instalações 180. Artigo 2º. Recurso autorizado para abertura de crédito no caput anterior será coberto com recurso conforme abaixo. Remaneja. Poder Executivo da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, despesas de exercícios anteriores, R$ 35 mil. Manutenção das atividades, parcela da dívida contratada,
Principal da dívida contratual, 66 mil. Sentenças judiciais, 79. Remanejo no total de 100 mil. Em discussão. Alguém sabe me informar aí do senhor tem previsão de começar essa. Já parece que já foi só o edital já. Mas e aí, ele não acaba até o final do ano. Então, deixa o dinheiro em conta. Tem uma lei aí que. Não pode inaugurar sem não terminar. Pode passar sem o hospital tem que já pagar com o dinheiro na conta. É legal. Homem bom é bom. Homem é bom. Em votação, os que for a favor permaneçam como estão, os que for contra se manifestem. Aprovado. Mensagem de número 057, referente ao projeto de lei de número 057 do Gabinete do Prefeito /2020. Pelo presente, encaminhamos essa Câmara Municipal para apreciação dos novos edis, em cujo projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação no valor de R$ 479.608. A abertura de crédito acima citado se for necessário para atender a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e despesas com material de consumo e folha de pagamento de servidores, Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento, Administração e despesas com obrigações patronais e servidores da administração. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer a abertura de crédito adicional suplementar por anulação no valor de R$ 479.608 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e despesas com material de consumo e dos servidores da Educação e Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração de despesas com obrigações patronais e serviços da administração, observando as qualificações institucionais, econômico-funcional, programáticas, a seguinte discriminação: auxílio alimentação, R$ 35.000, vencimentos em vantagem, 200, material de consumo, 62.288, manutenção das atividades do Fundeb, 60.000, Fundeb 60, manutenção das atividades do Fundeb, 40%, 11.545, manutenção das atividades de educação infantil Fundeb 60.000, contribuições patronais, 4.100, manutenção das atividades do eixo do Fundeb, 40%, 675, manutenção das atividades da UAP, vencimentos em vantagem, 5.000. Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, manutenção das atividades da Comag, obrigações patronais, 41.000. Total, R$ 479.608. Em discussão. Em votação. Os que for a favor permanecem como estão, os que for contra se manifestem. Aprovado. Explicação pessoal. Palavra vaga aos vereadores, inscritos no livro especial de oradores, com direito a 5 minutos, sem a parte. Vereador inscrito. Nada mais havendo a ser deliberado sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Mamoré, declaro encerrada a 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Mamoré, referente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura, realizada no dia 14 de setembro de 2020. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos que nos assistem pela página do Facebook aqui da Câmara Municipal de Nova Mamoré.